Segundo Montenot, as cores também podem ser separadas em dois tipos. Dessa forma, ele fala das cores quentes, que são, por exemplo, cores de calor, de fogo, como vermelho, laranja, amarelo, como você vê na imagem. E a segunda, as cores frias, que são, por exemplo, do frio, água, gelo, que a gente vê, por exemplo, como azul, azul esverdeado, azul violáceo e outras cores parecidas com essas. Entende-se melhor na ilustração a seguir. Nessa imagem, a gente consegue ver um círculo cromático que não tem todas as cores, mas tem as cores principais das cores quentes e as cores principais das cores frias. Então, se a gente separar o círculo cromático e cortar ele em pedaços, a gente consegue perceber que um lado são cores quentes e outro lado são cores frias. As cores que são mais próximas do meio, elas são como se fosse o equilíbrio do quente e do frio. Então, são cores medianas que a gente chama. Segundo o Pedrosa, as cores podem ser classificadas nas escalas. Então, antes a gente viu uma imagem que tinha poucas cores, mas se a gente começar a fatiar cada pedacinho do círculo cromático e deixar caixinhas, a gente pode fatiar até milhões de cores, daí ele vai ficar todo degradê, todo esmaecer bonitinho. Ou a gente pode separar em 10 em 10, ou em 20 em 20, em 30 em 30. Essa imagem que a gente está vendo aqui, ela tem, por exemplo, a junção um pouquinho de mais cores, e daí você consegue ver a junção delas. Então a gente tem, por exemplo, as cores primárias, que são as cores indecomponíveis, né? A gente tem também as cores secundárias, que são a junção das cores primárias, e existem também as cores terciárias. Se a gente vê nessa imagem agora que é um triângulo, a gente percebe que as cores primárias não é o ciano, magenta, amarelo e preto, e também não é o RGB. Aqui eles falam de cores primárias, as cores que a gente vê. Então, quando a gente fala de cor primária, são cores que a gente não consegue quebrar. Quando a gente olha, a gente não está mais pensando em meio impresso ou em meio digital. A gente está pensando agora no nosso olho humano. O olho humano é como se fosse três, eu não vou falar tudo biologicamente falando, mas são três gominhos e cada gominho ele percebe um pouco mais a sensibilidade de uma cor ou de outra. E daí, no olho humano, as cores primárias são azul, magenta e amarelo. As cores terciárias, no nosso olho humano, elas são a junção de duas primárias. Por exemplo, o verde é a junção de azul e amarelo. O laranja é a junção de amarelo e magenta, enquanto que o violeta é a junção do azul com magenta. As cores secundárias, então, lembrando, é mais ou menos o meio do círculo cromático. Se a gente pegar como se fosse um gráfico, né? Tem, exemplo, amarelo e aqui tem o magenta. Chega no meio, é laranja. A terciária é a mesma coisa. Tem, por exemplo, aqui 90 graus, né? Aqui 45 e daqui tem 60. Daí o meio aqui é uma cor terciária. É uma junção de uma secundária com uma primária. Nessa imagem, a gente consegue ver a junção de cores primárias gerando cores secundárias. Um jeito mais fácil de a gente imaginar como é feito essa junção, pensem como se fosse galões de tinta, que você mistura um pouquinho mais de uma tinta ou outra tinta. Ou, como a gente está vendo na imagem, massinha de modelar. Todo mundo já brincou quando era criança com massinha de modelar. Então você pega uma bolinha de uma cor, pega uma bolinha de outra cor, mistura e daí gera uma outra cor. Então ali a gente está falando de junção de cores pigmento, que é mais fácil de entender, né? Já foi constatado também que as cores elas têm efeito biofisiológico, simbólico e psicológico. Então, entenda isso melhor a seguir.